Olá, bem-vindos a mais um Fofoca Direito. Gente, hoje eu vou falar para vocês o que eu prometi lá no caso Vitória, que hoje a gente não vai fazer uma fofoca, a gente vai falar de uma coisa jurídica, que é a medida de segurança. E eu expliquei lá no caso Vitória que a medida de segurança, ela é muitas vezes utilizada, né, e muita gente critica que ela é utilizada como se fosse uma prisão perpétua. E eu vou explicar agora para vocês por quê. Vamos lá. Por que existe a medida de segurança, gente? A medida de segurança vai existir para aquele tipo de pessoa que cometeu um crime, mas ele tem um problema psicológico. Ele é uma pessoa, a gente chama de inimputável. Não pode ir para uma cadeia normal, para uma penitenciária normal. Ele tem que ir para um tratamento. Antigamente, eles eram colocados naquele manicômio, lembra? Que tem até aquele manicômio que ficou super famoso, que eu esqueci o nome agora. Mas vocês vão lembrar. Quem lembra, comenta aqui, por favor. E ficou super famoso esse manicômio, mas lá não era o tratamento devido, porque essas pessoas, elas podem ser tratadas e podem voltar a conviver em sociedade. Acontece com todos isso? Não. Infelizmente, quando a gente está falando de uma pessoa que tem, por exemplo, um psicopata, um serial killer, é muito difícil ele poder voltar a conviver em sociedade, tá? Porque ele tem essa psicopatia, ele tem essa doença. Então, ele não vai simplesmente passar, ele vai tomar um remédio, ele vai passar por algumas sessões de terapia e ele não vai matar mais. Muito difícil, né, minha gente? Existem psicopatas que se regeneraram? Diz a lenda que sim. Conheço algum? Não. Mas, né, os que foram soltos aqui no país antigamente aí foram mortos. A gente não teve tempo aí de saber. Mas, pelo que sei, que foi comentado na época, eu não vou citar nomes aqui, tá? Nesse momento não vou citar nomes, mas o que aconteceu com algumas pessoas que foram há muitos anos atrás, que foram diagnosticadas como psicopatas e saíram depois e faleceram, foram mortos, né, no caso, é porque se viu que ia cometer um crime, aconteceu alguma coisa desse tipo, ou seja, não sarou. O que a gente tem na lei, gente? Se eu vou ler para a gente ficar bonitinho. A gente tem no nosso Código Penal o seguinte: artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, integramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. O que é isso, Aline? Que vai que vocês não entenderam. Eu entendo porque quando eu não fazia direito, eu também não entendi. Depois que eu fui aprendendo a ler essas coisas difíceis, falei, entendi. O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem que ser retardada? Não. Quer dizer que a pessoa tem que ter alguma doença grave? Não. Mas se no momento do crime, essa pessoa não tiver conhecimento do que ela está fazendo por algum tipo de doença, por algum tipo de problema mental que aconteceu ali, um remédio que a tomou deixou ela transtornada. As pessoas esquizofrênicas, por exemplo, elas não têm crise o tempo todo, mas às vezes pessoas esquizofrênicas que não têm tratamento acabam matando outras pessoas, porque ela teve um momento de crise, naquele momento de crise, ela atacou uma pessoa e matou. Essa pessoa não pode vir com sociedade? Pode, pode, porque a esquizofrenia com tratamento, a maioria das pessoas não matam ninguém. Mas isso pode acontecer. Então, essa parte que diz ao tempo da ação ou da omissão era inteiramente incapaz, é nesse sentido, tá? Mas normalmente as pessoas que acabam sendo internadas, né? Essa parte da internação. Eu vou entrar agora no outro artigo. As pessoas que acabam sendo internadas é porque elas têm uma coisa duradoura, tá? É uma coisa que não tem o que ser feita. Artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Os menores de 18 anos também entram nisso, tá, gente? Prazo, que é uma coisa que a galera fala muito e é isso que a gente vai conversar bastante aqui. A internação ao tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O prazo mínimo deverá de ser de 1 ano a 3 anos. A perícia médica realizar-se-á ao tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida ano a ano ou em qualquer tempo, se o determinar assim o juiz de execução. Vamos entender agora. Menor de 18 anos. Por que eu já falei isso? Menor de 18 anos, ele é inimputável. Para onde ele vai? Para a Fundação Casa, tá? Para a FEBEM, antigamente. Então, ele
eu dei o exemplo no caso da Vitória do Champinha, gente. Não sei se vocês vão lembrar daquele caso da Liliane Friedenbach, eu não sei falar o nome dela, acho que é isso. Ela e o namorado foram, Felipe Café, foram passear, foram acampar. O Champinha estuprou, matou, absurdo, só que ele era menor de idade. Ele foi para a FEBEM, né, na época, agora é a Fundação Casa. Depois da FEBEM, né, quando ele completou a maioridade, foi determinado que ele era uma pessoa perigosa, que ele não poderia conviver em sociedade, e ele está preso, a gente fala preso para ficar mais fácil para vocês, mas ele está internado em medida de segurança. Por que eu falo preso para ficar mais fácil? Porque não pode sair de lá, gente. É um preso comum? Não, mas ele está preso, ele não pode sair de lá. Ele está internado. Internado é uma palavra que a gente fala porque é o que está escrito na lei, a medida de segurança, mas ele está preso. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, e sem partido, gente, pelo amor de Deus, antes de eu falar isso. Eu sou completamente a favor à prisão perpétua. A pena de morte, não, mas a prisão perpétua, sim. E não só nesse caso dessas pessoas que, né, falam, a medida de segurança é uma prisão perpétua, porque a pessoa vai ficar lá. O médico vai falar daqui a 1 ano se ela pode sair ou não, e ele pode ficar fazendo laudo dizendo que não pode sair, e não tem um prazo. Não tem um prazo. O Champinha pode ficar lá até ele morrer. Porque todo ano o médico vai lá, ou 6 meses, se o juiz assim determinar, falar que ele tem um problema e não pode sair. Não pode sair, não pode vir com a sociedade, ele vai matar de novo, então ele vai ficar lá. E por que eu falo que a prisão perpétua deveria acontecer? Por mais que contra a nossa Constituição nos dias de hoje. Porque muitos crimes são cometidos novamente por pessoas que tecnicamente estão sãs. A pessoa vai lá, comete um homicídio, um feminicídio. A gente vê isso todo dia, gente. Feminicídio é todo dia, um monte, sabe? Você vê na TV, você liga, né, eu estou em São Paulo, você liga o SPTV, no 1 vai ter um feminicídio, no jornal hoje tem outro feminicídio, à noite tem outro feminicídio. É absurdo. Então, assim, o que a gente mais vê, infelizmente, são homens que foram condenados por feminicídio, saíram e mataram outra mulher. Então, eu acho que para esse tipo de coisa tem que ter prisão perpétua. Porque a gente vai colocar na rua pessoas que vão fazer de novo. E aí, essa medida de segurança serve para isso. Mas a medida de segurança tem que ter esse porém. Tem que ser uma pessoa que exista uma coisa médica, né? Tem que ter um laudo médico, tem que ter um psicológico ali que fale, olha, ele tem um problema psicológico, ele não pode conviver em sociedade, ele é uma pessoa que não tem discernimento do que ele está fazendo, ele é um psicopata, ele é um estuprador em série. A gente tem que ter isso para a medida de segurança valer. E muita gente que está na penitenciária comum deveria ter passado por esse estudo. Eu conheço pessoas que estão presas em penitenciárias comuns que vão sair na rua de novo, e vão matar de novo, e vão estuprar de novo, porque elas não deveriam estar na penitenciária comum, elas deveriam estar na medida de segurança. Mas o nosso Ministério Público e muito advogado não sabe disso, não estuda sobre isso e não pede isso. É importante, tanto para você advogado, quanto para o Ministério Público, que é o primeiro que deveria pedir, saber. Porque às vezes, gente, eu falo isso de coração. Eu faço criminal, eu não faço. Vocês sabem, algumas pessoas que assistem sabem, não faço, não pego muito homicídio, feminicídio, estupro, não gosto, então eu pego a parte criminal, mas a parte digital, estelionato, fraude, pego coisas assim também do dia a dia, de estelionato, de tráfico, mas eu não gosto de lidar, né, com essa parte de homicídio e estupro. Mas se eu pegasse um caso desse, que eu estou vendo claramente que aquela pessoa é um psicopata, que ela vai voltar a matar, que ela vai voltar a estuprar, pô, é a primeira coisa que eu vou pedir é um laudo. Vamos colocar essa pessoa para ser tratada, entendeu? Porque o tratamento pode sim resolver, gente. É tratamento, é terapia, é remédio, pode sim resolver. Então, é necessário que os advogados aprendam isso e é necessário que a população também entenda como isso funciona, tá? Para não ficar um vídeo muito grande, por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, comentem aqui, não mandem por DM, comentem aqui. E a gente vai se falando. Até o próximo Fofoca Direito.